meu Pai, da tua palavra, que o Senhor abre porta onde não tem. E você que crê, diga: eu creio. Diga glória a Deus. Amém, igreja. Glória a Deus. Mateus capítulo 1, versículo 18. Fala assim, ó: o nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, despojada com José, sem que tivesse antes, coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo inflamar, resolveu deixá-la secretamente. E quando ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas, recebe Maria, tua mulher, porque nela foi gerada do Espírito Santo, e ela dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. E contudo, não conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Diga glória a Deus. Olha para você ver, igreja. Propósito Deus tem na vida de todo. Agora a questão é: se eu vou aceitar, que cumpra em mim a vontade do Senhor ou a minha vontade. Você lembra que hoje, Dia das Mães, e Maria, os pessoal hoje fizeram Maria de um Deus, uma idolatria, idolatrando Maria, mulher santa. Realmente foi uma mulher santa, escolhida pelo Senhor, que entre as mulheres não era uma mulher contaminada, era uma mulher pura, honesta. Diga a glória a Deus. E ali foi gerado Jesus. Ela apenas foi escolhida por Deus para gerar o quê? Jesus. Mas o único digno de ser adorado é Deus, é o Senhor. Diga a glória a Deus. Portanto, que só cumpriu o propósito porque ela falou, quando o anjo apareceu, e trouxe o recado para ela, ela ouviu e ela falou assim, se essa é a vontade do Senhor, eis-me aqui a tua serva, cumpra em mim o teu. Igreja, o propósito de Deus só pode cumprir na vida de uma pessoa se ela querer. Às vezes Deus pode ter um plano maravilhoso na sua vida, diga glória a Deus, mas se você não quiser, não se cumpre. Vai se cumprir em outra pessoa, mas na sua não se cumpre. Por quê? Porque Deus, igreja, Ele não é um Deus que nem Satanás, que vem para matar, roubar, acabar com tudo. Não. Deus, Ele claramente, Ele fala assim, eis que estou à porta, se você abrir, eu vou entrar e você se você não abrir, eu não. Deus, Ele não é um Deus, igreja, que Ele força alguém a seguir Ele, que Ele força, a pessoa, não, você tem um plano, tem que cumprir. Não, as pessoas fazem isso. Deus só pode cumprir como cumpriu na Maria, porque ela quis aceitar. Diga glória a Deus. Já viu pessoas falam assim, Deus tem um plano na sua? Quem já ouviu pessoas falando isso? Você tem um chamado, quem já viu? Pode ter plano, igreja, pode ter chamado, mas só vai se cumprir se eu aceitar, se eu quiser. Por isso que a Bíblia fala que não é nem por força, nem Deus obriga alguém a se batizar. Deus obriga alguém a sair do pecado? Deus obriga alguém a fazer o que é certo? Deus não obriga ninguém a nada. Pelo contrário, Ele dá livre. Mas se você quer que cumpra o propósito de Deus na sua vida, primeiro você tem que aceitar. Diga a glória a Deus. E não é algo forçado, igreja, obrigado.
é a Maria, ela falou assim, ó, eis-me aqui a tua serva, cumpre em mim o teu querer. Ao ponto, né, que quando José ficou sabendo isso, que nós acabamos aqui de ler, o que ele fez? Né? Ele secretamente escondido ia pegar e ia deixar achando que ela estava grávida de outro homem. Falou, não, ela me traiu, ela está grávida de outro. Na hora que ele arrumou as coisas para ir, quem que apareceu em sonho? O anjo. Falou, você não vai fazer nada, você vai voltar para lá, porque ela está grávida sim, mas é do Espírito. E outra, o nome da criança vai pôr Jesus, diga glória a Deus, que é o Salvador do mundo. Amém, igreja? Igreja, e essas coisas só se cumpriu porque Maria aceitou, diga glória a Deus. E se Maria também não tivesse aceitado, Deus ia arrumar outra para cumprir o propósito, porque os planos do Senhor não podem ser frustrados, diga glória a Deus. Igreja, a obra de Deus não para. Se eu não fizer, né? Se eu não fizer o que tem que fazer, vai vir outro e vai fazer. Se você não obedecer, não tem problema, vem outro e obedece. Não para de jeito. Agora é você que tem que decidir o que você vai querer. Diga glória a Deus. Fala para o irmão, o que você vai querer? Você acha, igreja, que se Maria tivesse rejeitado, Jesus não ia nascer? Você acha que Deus não ia arrumar outro? Por quê? Porque Deus, igreja, é um Deus maravilhoso que não força ninguém, diga glória a Deus, mas também não perde tempo com ninguém. Você pode ver, o jovem rico, ele falou assim, bom mestre, que hei de fazer para ir dar vida? Uma que ele falou, bom, só tem um que é Deus. Ele falou, guarda os mandamentos, já tem observado desde a, da infância, não matarás, não roubarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra pai. Falou, bom, te falta uma coisa, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, terá um tesouro aonde? A Bíblia fala que quando Jesus falou isso, igreja, ele ficou muito, porque ele possuía muitas riquezas, e Jesus continuou seguindo. E a Bíblia nem se fala mais desse jovem, se ele foi para o inferno ou se ele foi para onde, nem se fala mais. Agora eu te pergunto, fala para o irmão, Jesus perdeu tempo? Igreja, tem gente que está no sofrimento porque quer, porque está perdendo, porque não é a vontade de Deus, mas porque gosta de ficar no sofrimento. Você pega aquele povo lá no Egito, quando Deus ia tirar eles do Egito, do sofrimento, para levar para a terra, mas eles estavam aonde? Porque eles gostavam. Eles gostavam. Igreja, não tem como você tirar um porco do chiqueiro se ele gosta da onde? Da lama. Não tem como o povo tirar o povo de uma vida errada, de uma vida de sofrimento, e levar para uma vida santa, para uma vida de prosperidade, uma vida abençoada. Diga glória a Deus. Se o povo não gosta, tem como você forçar alguém em alguma coisa? Não tem. Por isso que Deus, ele não perde tempo, ele vai procurando. Diga glória a Deus. Você quer ver uma coisa? Como assim? Vai aí para o Salmos 1, Salmos capítulo 1. Mas como que Deus vai procurando? Salmo 101. Falei, Salmo 101. Só abrir no meio da... Olha para você ver como Deus, ele procura. Ele não perde tempo. Salmos 101. Salmo 101. Glória a Deus. Todos acharam? Salmos 101. Amém? Vamos ler, igreja. Salmo 101, versículo 6. O que está escrito aí? Os meus olhos procurarão o quê? Os fiéis. Agora eu te pergunto, Maria era fiel? Era ou não era? Maria se contaminou? Não. Ali, ó. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habite com quem? Comigo. E que ande o que, igreja? No reto caminho. Esse me servirá. Versículo 7 agora. Não há de ficar na minha... O que usa do quê? De fraude. O que prefere? Mentira. Não permanecerão antes os meus olhos. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios
da terra, para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam o quê? A iniquidade. Diga glória a Deus. Olha para você ver que ele fala, igreja: não há de ficar na minha casa, na minha presença, o que usa de mentira, o que usa de fraude. Por isso que você pode ver, quem tem tempo de igreja aí? Diga glória a Deus. Só 2 dias, ó. Igreja, quantos que na sua caminhada você já viu que não permanece de jeito? Quantos que pessoas que ficam rodando de igreja por que não fica? Porque a Bíblia fala: aquele que usa de engano não vai ficar, só vai ficar na presença de Deus quem quer andar reto caminho com Ele. Quem quer, Ele falou: esse que andar no reto caminho, é esse que vai me servir. Diga glória a Deus. Senhor, tinha um propósito. Qual era o propósito? Enviar Jesus para dar uma oportunidade para a humanidade. Tá bom, mas a gente precisa de alguém. Como que vai gerar? Espera aí que eu já vou dar um jeito rápido. Vamos procurar, porque quem procura, acha. Daqui a pouco procurando, quem que achou? Deus já veio e falou: vai lá, ó, tem a Maria assim, que é noiva de José, você vai, é aquela que eu quero. É uma mulher santa, uma mulher pura, e se ela aceitar vai se cumprir, se não aceitar nós vamos procurar outra. E daqui a pouco o que aconteceu? Foi lá e a Maria aceitou. Diga glória a Deus. E hoje Maria, né, que é a mãe de Jesus, que o pessoal adota, a santa, mas o único digno de ser adorado é Deus, querido. Ela apenas foi uma mulher separada, escolhida. Diga glória a Deus. Por Jesus, né, por Deus, para gerar Jesus, né, e que deu uma oportunidade para a mulher. Então, igreja, a gente tem que entender que nós estamos vivendo um tempo que a Bíblia fala que o final dos tempos já está próximo. Satanás, ele já está desesperado para levar todo mundo para o inferno. Ele já não tem mais, como se diz, não tem tanto tempo. Só que Deus, Ele está dando tempo do arrependimento para a pessoa voltar, para cumprir o propósito. Só que qual é a questão? Só pode se cumprir se querer. Se não querer, não aceita de jeito nenhum. Quem já sofreu bastante antes de se converter a Cristo? E agora que você se converteu, você sofre? Por quê? Porque você aceitou. Você aceitou Deus tirar você de sofrer, e hoje você tem a vida que tem. Diga glória a Deus. Mas se usar de engano, de fraude, igreja, Ele fala: não vai ficar. Você não vai ficar na minha presença de jeito. Lembra que eu falei essa semana achei retrasada, por causa do pecado de Acã? Todo mundo, o que Deus falou? Enquanto não tirar o anátema, não santificar o povo, eu não vou ser com vocês. Não adianta. Resolve isso aí e amanhã eu vou te dar grande. Então, igreja, se você não resolver o que tem que resolver, diga glória a Deus. Você nunca vai alcançar uma grande vitória de quem? De Deus, porque não é a igreja, não é o bispo, não é a pastora que te dá a vitória, não é o lugar, o ambiente, quem te dá a vitória é Deus. Diga glória a Deus. Ele falou: Josué, tira o anátema, santifica o povo, e amanhã eu vou fazer Quem quer que Deus faça uma maravilha na sua vida amanhã? Então fala para o irmão: já tem que resolver hoje. Resolva o que tem e resolver. Tira o que tem que tirar. Faz o que tem que fazer e acabou. É simples assim, simples e descomplicado. E outra, você não precisa falar para ninguém não, nem confessar para ninguém. Deus já está vendo tudo que cada um está fazendo. Diga glória a Deus. Porque quando você dá ouvido e começa a fazer, Deus entende o que? Entendeu a palavra, está fazendo o que eu mando. Diga glória a Deus. Agora eu vou reverter também esse quadro e vou mudar essa situação, porque Ele é Deus. Só que lembre, só pode se cumprir. Por isso que Ele fala aqui, ó: os meus olhos procurarão os verdadeiros adoradores, os que adoram em espírito. Para Deus falar que Ele está procura, igreja, é porque está difícil. Está difícil. Está difícil você achar alguém que realmente seja um verdadeiro adorador, que adore em espírito, em verdade. Diga glória a Deus. Quem lembra da rainha Esther? Lembra? Mas antes ela ser a rainha Esther, quem que era a rainha? A Vaste. Aí o rei fez lá um banquete, chamou todo mundo, os oficiais, mandou chamar a rainha Vaste. Ela também falou que não ia. Por que não ia? Porque ela também tinha feito lá uma reunião com as mulheres também, né? Aí falou: rei, falou que não vai vir não, porque chamou os conselheiros lá. O que a gente faz? Olha, você já parou para pensar se essa moda pega? Daqui a pouco todo mundo vai fazer isso com os maridos. Então é melhor, procura lá, né, na cidade, com as virgens, e escolhe e põe no lugar dela. Remove ela e coloca outra. E aí o que ele fez? Aceitou os conselhos, pegou, né, procurando lá onde arrumou a rainha Esther, né? E a rainha Esther foi melhor do que quem? A Vaste. Igreja,
Quem acredita na palavra de Deus? Igreja, não adianta a pessoa achar que é o último biscoitinho do pacote, porque sempre vai ter alguém melhor do que eu, do que você. Ou a gente faz o que tem que fazer, ou o outro vai vir e vai fazer melhor, e a gente ainda vai ficar vendo navio. Por isso, igreja, que a gente tem que pegar, né, o que Deus tem nos dado, o que Deus nos chamou, e fazer o que tem que fazer. Diga glória a Deus. Não deixa que a bênção que Deus tem para a sua vida ir para outra pessoa. Que olha a bênção que Deus tinha na vida da rainha Vasti. Foi para quem? Para a rainha Esther, que ainda foi melhor do que ela. Por quê? Porque ela não aceitou. Não tinha concor. E andarão dois juntos se tiver desacordo. Tem como eu, você, a gente andar com Deus se não está de acordo, igreja? Por isso, igreja, Deus tem um propósito na vida de todo mundo. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Hoje só sofre quem não anda diante de quem? Ou anda com fraude ou com mentira. Porque não tem como, igreja, você aceitar o propósito de Deus, andar corretamente, diga glória a Deus, e viver nessa vida. Não tem como. Tem alguma coisa de errado, e essa coisa não está com quem? Com Deus. Portanto, aí mesmo, ó, vai nos Salmos, passa mais para frente, Provérbios 26. Só voltar um pouco, né? Passar para frente, voltar um pouco. Salmos para frente, Provérbios 26, está em Salmos? Vai lá em Provérbios 26, diga a glória a Deus. Provérbios 26. Glória a Deus. Fala assim, ó: como a neve no verão e como a chuva na ceifa, assim a honra não convém ao insensato. Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem o quê? Sem causa não se cumpre. Diga a glória a Deus. Igreja, não tem como se cumprir a obra de Satanás na sua vida se não tiver uma causa. A maldição sem causa não, porque tudo tem que ter uma causa. Diga a glória a Deus. Eu estou aqui, ó, com 11 pontos aqui no dente, no fundo aqui, até para abrir a boca está difícil aqui, mas tem uma causa. E qual é a causa? O dente estava inflamado, arrancou, né? E agora costura. Tem a causa. É a mesma coisa você trazer para a sua vida. Está no sofrimento. Por que você está no sofrimento? Tem uma causa. Não sei, porque Deus não olha para mim. Ou às vezes a pessoa usa até a Bíblia. Não, eu estou passando o que Jó. Problema dele se ele passou. Porque ele passou, perdeu tudo, eu tenho que perder também. As pessoas, elas confundem muito. Já viu? Você fala assim: não, eu estou numa fé, eu estou no propósito. Eu estou aqui num voto de Daniel. Daniel ficou sem comer durante 21. E eu também estou só no legumes. Ué, porque Daniel ficou, eu tenho que ficar também? Deus vai me dar vitória? Aonde isso? Igreja, as pessoas têm que entender que Daniel, ele ficou nos legumes porque Deus deu a direção para ele. Jesus ficou 40 dias no deserto, no jejum e na orar, porque Deus deu a direção. E as pessoas querem pegar as coisas na Bíblia e querem fazer as mesmas. Estou no jejum de Daniel, estou passando o que Jó. Fala para o irmão, o problema é deles. Se eles passou, não quer dizer que você tem que passar, igreja. Porque Deus deu vitória para um, eu vou fazer a mesma coisa que eu também vou. Esse é o problema de cada um, igreja. Fala para o irmão, Deus chamou você para ser diferente. Quem acredita nisso? Você já reparou? Monta a barraquinha do cachorro quente, começa a dar dinheiro. Todo mundo vai querer fazer o quê? Barraquinha do cachorro quente. Começa lá a pessoa vender queijo, né? Tá dando dinheiro, todo mundo começa a vender queijo. Começa, como é que é o nome daquele negócio? Distribuidora de bebida, né? Começa a distribuidora de bebida. Um começa a ganhar dinheiro, o outro vai fazer tudo a mesma. Porque o ser humano é assim, ele tem mania de ficar fazendo. Ah, deu certo para um, também vai dar. Agora eu te pergunto, e dá certo? Às vezes dá para um e para o outro, dá certo? E as pessoas vivem nessa função, fazendo o que os outros. Ah, fulano fez isso, fez um voto, foi abençoado, eu também vou fazer que eu vou ser. As pessoas têm mania, igreja, de não seguir o exemplo que é Jesus, de não andar. Por que a importância da gente andar com Deus? Porque Deus a todo tempo vai dar a direção. E Deus não quer que eu fique fazendo o que os outros fazem, o que todo mundo faz. Deus não quer que eu fique seguindo. Ah, porque fulano fez isso, eu vou fazer, Deus vai dar uma grande.
Eu tenho que fazer o que Deus manda, diga glória a Deus. Se Deus mandar eu jejuar, glória a Deus, eu vou jejuar. Se Deus mandar eu ficar um mês inteirinho no monte, eu vou ficar no monte um mês inteiro. Se Deus mandar eu acordar de madrugada, eu vou fazer. Agora, se não mandar, eu não vou fazer. Por quê? Porque a gente temos que aprender a fazer o que Ele manda, diga glória a Deus. Porque é Ele que vai te dar vitória, é Ele que vai te abençoar, diga glória a Deus. Portanto, igreja, por isso que ele fala aqui, ó, como andorinha no seu voo, assim, a maldição sem causa não tem como as portas do inferno prevalecer na sua vida se não tiver uma causa, porque maior é Deus, diga glória a Deus. Então fala para o irmão, só depende de você. Quem acredita nisso? Se coloca de pé em nome de Jesus, feche seus olhos. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Sabemos que o Senhor não força ninguém a nada, e o Senhor nos chamou para ser igual ao ser humano. O Senhor nos chamou para ser igual às pessoas, não. O Senhor nos chamou para ser diferente, porque há uma diferença de quem serve e quem não serve. E eu te peço, Senhor, abençoe o teu povo, consagre e abençoa também esses alimentos, meu Pai, que vai ser o café da manhã. Meu Deus, e abençoe também todas as mães, ó Pai. Aleluia. Agradeço